Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar trabalhando a tabela filter. Aqui no canal nós já temos um vídeo onde nós trabalhamos a tabela NAT e para aprofundarmos os nossos conhecimentos estaremos trabalhando hoje com a tabela filter. E para isso é necessário nós conhecermos alguns conceitos sobre essa tabela. Eu sou o professor Adeilson Cardoso e esta é mais uma aula sobre configurações de serviços em servidores Linux. Venham comigo! Não diferente da tabela NAT, se você não assistiu o vídeo, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você assistir o vídeo, onde trabalhamos com a tabela NAT. E, não diferente desta tabela, a tabela filter ela também trabalha com changes. Changes, também conhecida como cadeias. Essas changes trabalhadas na tabela filter são conhecidas como input, output e forward. A change input ela é utilizada quando o destino final do pacote é a própria máquina filtro, ou seja, quando o pacote está entrando dentro do seu firewall, dentro da sua rede. A output, por sua vez, ela trabalha ao contrário da input. É quando o pacote é gerado na máquina filtro e deve sair da sua rede. Já a forward, ela trabalha filtrando o pacote que está sendo trafegado através da máquina filtro. Ele não precisa ser gerado dentro da sua rede ou dentro da sua máquina filtro. Ele simplesmente vai tratar o pacote que está atravessando a sua rede, passando pelo seu firewall. As regras utilizadas de filtragem, geralmente elas são compostas utilizando a seguinte sintaxe: iptable, à frente, "-t", a tabela. Para a tabela filter, esta opção ela não é obrigatória, ela é opcional. Após determinarmos a tabela, nós temos a opção. Após a opção, a gente vai estar relembrando alguns conceitos de opções neste vídeo. Nós teremos a change que iremos utilizar no caso da tabela filter input, output ou forward. E temos os dados e logo após a ação que será executada. Por exemplo, nós temos iptable, a tabela está oculta porque estamos trabalhando com a tabela filter, "-a", que é a opção, isso determina que vai ser adicionada uma nova regra. Forward está determinando que todo o pacote que vai passar por aquela máquina. O "-d", que é relacionado aos dados, ele está determinando, neste caso, o destino do pacote. Então, esta regra ela especifica que todo o pacote que for passar pela nossa máquina filtro com destino ao endereço IP 192.168.1.1, ele vai ser rejeitado, ele vai ser dropado. O próximo slide ele fala exatamente o que a gente estava comentando no slide anterior. E aqui existem alguns conceitos que nós precisamos conhecer ou relembrar. Por exemplo, o "-p" maiúsculo, ele relaciona-se à política, às regras que serão utilizadas. A política inicial de cada change é aceitar todo o pacote. Isso faz com que o filtro inicialmente aceite input, output e forward. Isso é a regra padrão. A política pode ser alterada para bloquear, drop, que irá negar o serviço da change até que uma opção utilizando o "a" entre em vigor. E assim nós podemos colocar tanto utilizando o "p" para aceitar, para rejeitar ou para armazenar os logs da nossa política, das nossas regras do iptable. O exemplo abaixo ele nos diz iptable "-p forward drop, ou seja, ele está bloqueando toda a política. Essa regra geralmente ela é utilizada no topo do nosso script de firewall, porque ele é executado de forma sequencial e uma vez que nós determinamos que toda a nossa política ela é bloqueada, à medida que a gente vai escrevendo as novas regras de liberação, você vai permitindo acesso somente àquilo que realmente é necessário, somente aquilo que você determinar nas regras do seu firewall. O "-a", que é o apêndice para anexar, ele acrescenta uma nova regra à change, não é? A cadeia. Temos prioridade sobre o "-p". Geralmente,
Quando buscamos segurança máxima, colocamos todas as changes em política de drop, é o que nós comentamos anteriormente. Utilizamos a política e determinamos que toda a política de tráfego da nossa rede vai ser bloqueada. Logo após ela, a gente pode estar adicionando as políticas de entrada e de saída da nossa rede, utilizando o apêndice A, e juntamente com o apêndice A, a gente pode estar colocando as changes output, forward e input, conforme a necessidade. Nos exemplos abaixo, nós temos iptable-a output, -d 172.20.5.10 accept. O que isso significa? Isso significa que todo o tráfego que estiver saindo da minha máquina com destino a 172.20.5.10 ele será aceito. O exemplo seguinte, ele nos fala iptable-a forward -s 10.0.0.1 -j drop. Essa regra, se nós relembrarmos as opções que nós tínhamos lá na tabela NAT, na aula anterior, vocês vão ver que o "-s" ele significa a origem do pacote e o "-j" ele determina a ação. Esse segundo exemplo, essa segunda regra do exemplo, ele nos diz que todo o tráfego que estiver passando através do meu filtro, ou seja, através do meu firewall, com origem no endereço IP 10.0.0.1, ele vai ser rejeitado. Também essa é uma regra específica para bloquear a navegação de uma máquina específica, de um endereçamento IP específico, de um computador, de um roteador, de algum dispositivo que esteja setado esse endereço IP. O "-d" ele é utilizado para apagar uma regra. Ele tem a opção de deletar uma regra escrita anteriormente. No exemplo, nós temos a seguinte regra: iptables-d output, -d de destino, 172.20.5.10 -a accept. Ou seja, nós estamos excluindo a regra que nós criamos anteriormente aqui no primeiro exemplo do apêndice A, utilizando o apêndice. Então, utilizando o "-d", nós temos a opção de apagar aquela regra que foi criada. Nós temos ainda a opção de listar todas as regras existentes. E em uma aula futura a gente vai estar abrindo o terminal e fazendo todos esses comandos para que nós possamos visualizar e entender como que é o funcionamento dele, como que ele mostra na tela os resultados. Então, se nós digitarmos iptable-L maiúsculo, ele vai nos listar todas as regras que estão escritas ali no nosso firewall. Se nós digitarmos iptables-L forward, ele vai listar somente as regras relacionadas a essa change, a essa cadeia que nós especificamos na regra. O "-f maiúsculo ele é utilizado para esvaziar, ou seja, ele limpa todas as regras que estão sendo executadas naquele momento em seu sistema operacional. Ele remove todas as regras existentes, no entanto, ele não altera a política. Se a política que nós definimos lá no início é a política de bloqueio, a política vai continuar sendo de bloqueio. No entanto, quando digitamos iptable-f maiúsculo, ele apaga todas as regras definidas no nosso firewall, com exceção da política. Se nós digitarmos iptable-f forward, ele vai apagar todas as regras destinado àquela change, que seja forward, que seja input ou que seja output. Aqui é um resumo sobre as regras que nós já acabamos de falar, somente para a gente relembrar qual o conceito e qual a funcionalidade de cada uma. O input ele refere-se a todos os pacotes que são destinados ao meu filtro, ao meu firewall. O output refere-se a todos os pacotes que são gerados no meu firewall. E o forward ele refere-se a todos os pacotes oriundos de qualquer máquina e destinado a qualquer um lugar, mas que passam através do meu filtro, através do meu firewall. Os dados, por sua vez, para recordarmos como é que funciona a utilização dos dados, nós temos o "-s minúsculo, que significa origem. Nós temos o "-d", que significa destino, ele estabelece o destino do pacote. O "-p" minúsculo, ele determina o protocolo. Neste exemplo, nós temos "-p" e "-cmp", especificando o protocolo que a gente vai estar utilizando.
O "-i" ele vai determinar qual é a interface de rede que a gente vai estar utilizando, e o "-o" minúsculo ele vai determinar qual é a interface de rede de saída. No caso, o "-i" ele determina qual é a interface de rede de entrada e o "-o" determina qual é a interface de saída. O ponto de exclamação, por sua vez, ele destaca uma exclusão à regra. Por exemplo, na regra utilizada no exemplo seguinte, nós temos "-s", exclamação 10.0.0.1. Isso quer dizer que ele se refere a qualquer endereço de entrada, qualquer endereço que está vindo com uma origem, com exceção desse endereçamento IP 10.0.0.1. E eles são este dado da exclusão ele é utilizado com os dados de origem, de destino, de protocolo e de interface de entrada e interface de saída. Ainda nos dados nós temos o S-port e o D-port. O S-port ele relaciona-se à origem da porta utilizada e é trabalhado especificamente com o protocolo UDP e protocolo TCP. E o D-port da mesma forma. Ele relaciona-se à porta de destino e também é utilizado com o protocolo UDP e protocolo TCP. As principais ações são aceitar, bloquear, rejeitar ou registrar o log. Quando nós colocamos accept nas ações, logo após o "-j", nós estamos permitindo a passagem do pacote. Quando nós utilizamos o drop, nós estamos abandonando, estamos bloqueando a passagem do pacote e o sistema não retorna, ele não avisa a origem sobre aquele bloqueio. Ele vai ficar ali aguardando a resposta em um loop e ele não vai receber a resposta. Quando nós utilizamos o reject nas nossas regras, ele funciona semelhante ao drop. No entanto, ele envia um pacote em CMP informando a origem do ocorrido. Ele informa que o dado não está disponível e que não vai ser possível acessar. Já o log, por sua vez, ele cria um registro referente à regra. E ele vai ficar registrado lá em var/log/messages, lá dentro dos diretórios do seu sistema operacional. Aqui nós temos uns exemplos. Neste exemplo, pessoal, nós temos iptables -a forward -i eth0 -j accept. E o que essa regra determina? Que todos os pacotes que estiverem passando pelo meu filtro com entrada na minha interface ETH0, eles serão aceitos. Então, todos os que passarem pela minha interface ETH0, entrando na minha interface ETH0, eles serão aceitos. A regra seguinte, ela é semelhante, no entanto, ela nos diz iptable -a forward -d 10.0.0.0/8 -s, determinando a origem, chat.com.br -jdrop. O que ela faz? Essa regra ela nos diz que qualquer pacote que passar pelo meu firewall com destino à rede 10.0.0/8 e com origem em chat.com.br, eles serão bloqueados. E relembrando, esse bloqueio, o cliente ele não vai receber um retorno informando que foi bloqueado, ele simplesmente vai ser bloqueado e os pacotes serão descartados. A regra seguinte, iptable -a forward -d chat.com.br -jdrop, ele executa uma regra semelhante à regra anterior. No entanto, ele está bloqueando todo e qualquer pacote que está saindo da minha rede com destino a chat.com.br. Já na última regra do exemplo, iptable -a input -p tcp -dport 443 -jdrop. Essa regra ela determina que todos os pacotes que estão entrando na minha rede, através da minha máquina filtro, utilizando o protocolo TCP com destino à porta 443, eles serão bloqueados. Bom, pessoal, este era o assunto que a gente tinha para tratar hoje, alguns conceitos sobre iptables.
Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, deixe lá nos comentários no nosso ambiente virtual e até a próxima aula. Forte abraço, fique com Deus.